Os documentários têm a capacidade de apresentar realidades diferentes e detalhar aspectos da vida em sociedade. Os documentaristas podem capturar desde grandes eventos globais até histórias esquecidas de lugares distantes. O Estúdio Nesp desta semana apresenta o documentário Tempos de Itatingui. O filme resgata a história do bairro Itatingui, situado na cidade de Pederneiras, no interior de São Paulo. Para falar sobre a obra, recebemos em nosso estúdio Guilherme Makoto, diretor do documentário, e também Driele Yoshihara, assistente de direção. A ideia do documentário, ela surgiu quando, em uma gravação de um interdisciplinar, né, que foi o Jornada para o Dinum, outro projeto aí, eu conheci o José, né, um dos atores, e ele me contou no dia da gravação sobre uma história de um bairro muito distante, assim, de um jeito que só os atores sabem interpretar, né? Ele contando de um bairro muito distante, de um bairro cuja história estava perdida, que ficava em Pederneiras. E aquilo aí tocou, né? E aí eu falei, não, vamos conhecer. Ele falou pra mim, eu falei, não, vou conhecer. Aí um dia eu me reuni com o Shea, né, que é o diretor de fotografia, conversei a respeito do projeto e aí a gente decidiu ir lá conhecer, junto com o José. E a gente viu que era tudo aquilo ali mesmo, tinha história, tinha um ar bucólico, um negócio assim, meio, por assim dizer, até místico, assim, não sei. Então, aquela magia motivou a gente a registrar e fazer esse produto, porque mais importante que isso são os personagens, né, as histórias deles, que elas têm que continuar sendo ressoadas, né. A gente escolheu essa temática da memória, né? Porque a gente primeiro que a gente acreditou que a história de Itatingui não estava lá, né, naquele lugar. Ela estava nas pessoas que a gente conheceu, nas pessoas que contavam, né, sobre os registros e tudo mais. Até porque não tinham. Não tem muitos prédios lá, não tem muita habitação concreta do que existiu. Então, se você passa pelo bairro, você não imagina a história que teve aquele lugar. E essa falta de registros é justamente o que faz a gente recorrer às pessoas, né? Que elas são os registros. E a memória deles, eu acho que era muito cativante para todo mundo. Porque eles tinham visões diferentes do lugar. Tipo, era um lugar mais afastado. As pessoas que moram lá, elas têm uma visão completamente diferente daquele lugar, da vivência delas. Tipo, é afastado, então elas têm que encontrar formas para não se manter longe. Elas saíram das casas delas, da realidade delas e foram para lá por causa da indústria que está lá. Então as pessoas elas encantavam você pelo que elas tinham visto de lá. E o incomum das pessoas é que elas estavam lá e gostavam de lá. Eles tinham esse sentimento nostálgico do lugar que elas viveram. Tempo bom, viu? Tiveram várias histórias especiais, né? E é muito engraçado, porque para cada um da equipe... Foi uma pessoa, foi um contexto. Foi exatamente, sabe? Varia muito de quem você é, né? De como você se relaciona. E isso é uma coisa legal, né? Qual é o seu entrevistado favorito? Não sei se é bem o termo. Mas eu vou falar um. Eu acho que, pra mim, uma pessoa que me tocou foi o Flávio, cara. O Flávio Stabile. Ele foi uma pessoa que me tocou, porque ele tinha um discurso, assim, de ter uma memória muito viva. Só que depois, quando a gente saiu da entrevista, eu tinha a impressão que ele tinha odiado a experiência. E foi tão ruim, assim, a gente ter saído e falar, poxa vida, não consegui fazer a coisa funcionar, a gente não conseguiu. Mas depois, né, assistindo o material, ele foi muito sucinto nas palavras, mas aquelas palavras tinha muita emoção, sabe? Eu acho que mais me tocou de tudo, acho que tem dois momentos, assim. Uma das entrevistadas, que era professora,
que deu aula em Itatingui, ela era coincidentemente a mãe de um antigo professor meu da minha cidade. Sim. Então, tipo, foi extremamente, muito por acaso que eu conversei com o Guilherme sobre o documentário. A gente começou a procurar professores. Eu descobri que comentei com um professor meu que eu mantive contato por acaso, que virou meu amigo pessoal da cidade. Ele falou que era de Pederneiras e que a mãe dele deu aula em Itatingui. E aí do nada a gente falou assim, caramba, da onde vem essa conexão, sabe? Tipo, de achar essa pessoa por causa de uma pessoa em comum, e eu nem tinha nada a ver com o projeto no começo, até o Guilherme me apresentar. E eu acho que o evento na igreja, que teve a quermesse, que teve todo... A gente entrevistando as pessoas no evento, que era o evento tradicional da cidade, que tinha leilão, música sertaneja de raiz, as pessoas todas convivendo, comendo, que elas viam de longe, as famílias que se reencontravam no lugar lá. Eu acho que as entrevistas lá, elas foram muito emocionantes, assim, porque eles estavam num lugar confortável deles. Então, tipo, era memória ali, o tanto, tipo, eles davam entrevista, mas eles estavam preocupados com o evento, de manter ele tocando, de, tipo, a pessoa estar ali presente e, tipo, em 2 lugares ao mesmo tempo, fazer o evento rolar, assim, sabe? A gente estuda rádio e TV, então você fala, pô, como você usa o que você aprendeu para enaltecer uma cultura, para enaltecer uma ideia, sabe, que não é sua. Então, esse foi uma coisa muito grande, assim. E chegar lá e descobrir e aprender, acho que isso foi o grande pulo do gato, a grande aventura, o grande prazer que dá a gente realizar um projeto como esse, né? É uma gratidão e é uma descoberta de um mundo novo. Conhecer Itatingui, conhecer as pessoas, conhecer esse tipo de interior paulista é muito diferente da minha vivência de interior paulista, sabe? É muito mais rústico, né? Muito mais bruto, assim, tipo, não tem aquela lapidação de interior, tipo, do estereótipo do interior. Cada hora você vai descobrindo uma camada nova das pessoas que vivem aqui, que vão construindo novos aspectos do interior paulista, assim. Inclusive, eu acho que é a desconstrução do interior, né? Sim. Tanto dependendo do público que assiste, né? Da onde você vive, da onde você quando você assistir o filme, você vai ter esse choque entre o que você vive e o que eles vivem, né? Sim. Eu acho que isso é um exercício legal. E é esse choque nessa desconstrução do interior. No próximo bloco, vamos saber das experiências e aprendizados da equipe de Tempos de Itatingui durante o processo de produção do documentário. O Estúdio Unesp de hoje apresenta Tempos de Itatingui, documentário sobre a história de um bairro da cidade de Pederneiras, no interior de São Paulo. Neste segundo bloco, o diretor Guilherme Macoto comenta sobre as experiências da criação e produção do documentário. A organização da estrutura narrativa do filme, ela partiu assim do conceito de onde ficam as memórias, né? Onde elas vivem, sabe? E como a gente consegue pegar e organizar isso. Porque quando a pessoa fala, é disperso. É uma coisa que ela traz referências de vários lugares, de cheiros, de várias sensações do sentimento, sabe? Às vezes uma memória está relacionada à pele, uma memória está relacionada ao olhar. E a gente tinha que encontrar uma maneira de organizar esses depoimentos, uma história coerente, né? Que quem assistisse pudesse entender. E foi quando a gente percebeu, aos poucos, que muitos dos depoimentos, eles tinham os lugares em comum. Eles tinham aqueles lugares icônicos, né? Eles falavam a igreja, se falava a escola. Não precisava nem ter o nome da escola, mas aquele ícone da escola já evocava uma memória. E a gente, como o filme ele parte dessa jornada através das vozes e dos enunciados, a gente queria que esses capítulos, né, eles tivessem essa capacidade de evocar a mesma coisa. Né, de se você está assistindo, você vê aquele ícone, primeiro ele é só uma estrutura, mas aos poucos ele vai se colorindo através das falas, você vai enxergando as histórias que um dia aconteceram ali.
Eu acho que foi até importante, acho que é por aí que vem a importância da maquete, assim. Então, tipo, para ela realmente exemplificar o quanto a história está enraizada em construções que ainda estão lá, sabe? Então, todo mundo se referia a pontos de referência iguais, que permanecem lá, que estão lá. Então, é muito legal quanto, tipo, a maquete exemplificava, tipo, os lugares. E a maquete, ela é clean, não tem muito detalhe, ela não tem detalhes de cor, detalhes de dentro, mas você sabe que ali dentro tem, tipo, todo um livro de histórias de pessoas que passaram ali. Surgiu a ideia de fazer a maquete pelo Guilherme, ele queria exemplificar, assim. E aí a gente começou a pensar maneiras, e aí surgiu a ideia de pedir ajuda para alguém que entenderia muito mais do que a gente fazer uma maquete, a gente assim, com um certo refinamento, assim. Então a gente encontrou alguém que resolveu ajudar a gente, que foi o Marvin, e ele foi muito aberto em tentar entender, e ele foi um herói também, porque ele não conseguiu ir na locação para entender como funcionava o prédio e ter toda a visão espacial que a gente não tinha para explicar para ele. Então, tipo, as fotos eram o lugar de partida dele para ele começar a estruturar como iria fazer, que tipo de material seria o mais indicado para fazer, para passar a ideia que a gente queria passar. E o processo dos dias que a gente foi fazendo, porque eu nunca tinha mexido com os materiais para construir aquela maquete, então ele teve que me ensinar, tipo, eu convidava pessoas, tipo, você tem um tempo livre, você quer ajudar numa maquete? Porque eram vários prédios e tinha vários detalhes, tinha que lixar, tinha que cortar certinho, colar no lugar, segurar, usar a cola quente, a cola de silicone, vamos lá colar, vamos lá ver, e várias lacunas daquela maquete. Eu tinha que ajudar ele do tipo, peraí, eu não tenho uma foto do lado esquerdo do prédio. E aí eu tinha que lembrar e tentar explicar para ele como era o lado esquerdo do prédio, para ele tentar construir ser o mais fiel possível, para quem realmente conhece aquele lugar, pudesse ver o lugar ali. A trilha sonora foi feita pelo Vitor, né, e pela Thaís. Eles foram aí os compositores e ela é inteiramente original, exceto por uma música. Tinha que ser uma coisa acústica, né? Uma coisa que conseguisse trazer como eu posso falar? Eu acho que o negócio da corda, o negócio de você ter um instrumento só, cria uma coisa mais intimista, sabe? E esse intimismo ajudava a reforçar a ideia da maquete, né? Reforçar a sensação de você ver aquele ambiente pequeno, aquela coisa delicada e ao mesmo tempo cheia de história. Um dos entrevistados, dos entrevistados era músicos, né? Que era o Craveiro e o Cravinho, então eles também contribuíram para essa parte, porque a música deles, de certa forma, deu o tom, sabe? Eles deram um tom para o filme inteiro. A canção deles está presente dentro do filme, né? Junto com toda a parte que a Thaís e o Vitor fizeram. E esse contraste entre o novo e o antigo, entre você refazer o novo, né? Você refazer o antigo. Reinterpretar, cara. Reinterpretar Itatinguá, eu acho que é o cerne do negócio que a gente queria. Ao nascer nesse mundo estamos embarcando no trem desta vida, com destino à estação da morte, e só temos passagem de ida. De ver a vivência, a memória das pessoas, o quanto elas têm apego à memória e, tipo, o quanto você tem apego às suas memórias da sua cidade, sabe? Do quanto você tem memórias de quando você era pequeno e via as coisas pela sua ótica. Então você vê as pessoas vendo as coisas pela ótica delas, sabe? E você não tava lá, então você tem que acreditar naquela história e tentar entender, ter essa empatia de estar no lugar dela e quase vivenciar aquilo de uma certa forma, de colocar no lugar como ela viveu aquilo e não como você vê aquilo. Após a realização, né, exibição do material, a gente está com o produto pronto, você se
você se toca do que foi tudo aquilo, né? De quanto foi difícil, mas também do quanto foi prazeroso. Todo dia sair para gravar uma entrevistinha ali, aqui, conhecendo os cantos de Pederneiras, né? Porque nem todos os entrevistados moram em Itatingui. E ir para Itatingui, gravar cenas lá, e depois acabar todo esse processo e olhar para trás, eu acho que você consegue enxergar o quanto você escalou nessa montanha, sabe? O quanto você teve que realizar. É um produto simples, mas eu acredito que todo esse trabalho contribui para a gente crescer como profissional. No próximo bloco, vamos assistir na íntegra o documentário Tempos de Itatingui, produzido por alunos de rádio e TV da Unesp de Bauru. Confira agora o filme Tempos de Itatingui e boa sessão. Eu espero muito que vocês gostem. Está localizado no município de Pederneiras, no interior do estado de São Paulo, o pequeno lugarejo de Itatingui. Sua data de nascimento é desconhecida e os primeiros registros oficiais do bairro nascem em 1929, quando o então prefeito da cidade de Pederneiras, Serafim Ferreira dos Santos, promulga a Lei nº 97, cujo artigo número 1 delimita o patrimônio de Itatingui. Haviam mercearias, clube de dança, capela, consultórios de dentista e até uma escola para crianças. Dentre as construções, a mais imponente é a Capela de São Luís de Gonzaga, e uma de suas quermesses atraem todos os moradores da região, que acontece a cada primeiro domingo do mês de agosto. A estação ferroviária foi erguida em 1903 e o trem levava e trazia latões de leite, lenha e outros produtos que circulavam pela região. Com o passar dos anos, a estação foi desativada, as festividades cessaram e os moradores do bairro partiram. O que restou foram ruínas dos tempos antigos, lembranças que conservam a vida de um lugar que não existe mais. Diz a manchete do jornal: Itatingui é hoje um bairro fantasma? Meu nome é Karen, eu vim de Avaré,
E eu nasci... fiquei nervosa, não deu certo. Spike, vem cá. Ele vai pular em você. Então vamos lá. Nome, onde nasceu e quando nasceu. Meu nome é Karen, eu vim de Avaré e nasci dia 6 de 4 de 1997. Meu nome é Lucimara, sou de Pauliceia, nasci em 25 de 4 de 1991. A minha história é que o meu sogro arrumou um emprego aqui na algodoeira, na antiga algodoeira, que agora é uma frente de cana, e ele trouxe o meu esposo para trabalhar com ele. E a gente namorava na época e eu vim para cá e eu vim morar numa casa do lado da algodoeira. E faz uns 2 anos mais ou menos isso, eu casei aqui e aqui eu tô até agora. Eu já vim pra cá porque meu marido trabalha com o seu Roberto, dono da algodoeira também, há 5 anos. E ele prestava serviço em várias cidades. Só que este ano a gente veio pra cá só pra passar 3 meses. Mas o patrão resolveu ficar por mais tempo. Você sabe dizer a história dessa casa? Olha, pelo que me contaram, aqui era uma escola, que atrás tinha outra porta, né? E que aqui estudava as meninas, nessa sala, e na outra do lado estudava só os meninos. Porque antigamente era dividido, não estudava menina e menino junto. É isso. Escolinha. Como é que é morar numa escola? É complicado, porque só tem... A cozinha é minúscula, tem as 2 salas. Então, como que é eu, meu marido e 3 crianças, fica complicado. Mas a gente tá tirando de letra. Tá dando certo até agora. Meu nome é Maria Jimenez Alonso Ono. Nasci no dia 8 de março de 1954, na cidade de Lençóis Paulista. E próximo à região onde eu vivi, sempre ali por perto de Pederneiras. O meu pai, ele vinha de uma família de imigrantes, né, de espanhóis que vieram para o Brasil. E como todos os imigrantes, eles tentaram fazer a América, né? E trabalharam bastante e conseguiram comprar terras, né? E aí, com a morte dos meus avós, as terras que eles tinham comprado foram divididas para os filhos. E aí, eles sempre trabalhando na lavoura, chegou um momento que teve que vender esse sítio, até para cada um seguir o seu caminho, né? Tiveram que desfazer dessa propriedade. E aí o meu pai comprou um sítio na região ali próximo a Itatingui. Nessa ida para esse sítio em Itatingui, eu já era uma criança de fase escolar, que tinha que começar a escola, já estava em idade escolar, até um pouco mais, eu tinha uns 7 anos e ia fazer 8 já, porque o meu pai entendia que aquele sítio que ele tinha comprado estava longe, né? Não estava muito próximo da escola, ele tinha preocupação com o caminho que a gente ia fazer, as crianças irem para a escola sozinhos, né? Porque eles tinham que trabalhar na lavoura. Mas essa situação era assim resolvida de uma forma que os vizinhos dos outros sítios vinham chegando pelo caminho, se encontrando as crianças e aumentando o número de crianças, e até chegar na escola já tinha lá uma porção de umas 12, 13 crianças mais ou menos, né? Então não iam completamente sozinhos para a escola, iam em grupo, né? A sala de aula, na verdade, era
tipo assim, uma casa, mas como eu diria, dividida ao meio. Ela não tinha cômodos, ela era um prédio dividido ao meio. De um lado ficavam as meninas que estudavam, as meninas todas numa classe, e do outro lado ficavam os meninos. As meninas da primeira até a terceira série, todas na mesma sala, né? Porque eram só 2 salas. Uma de menino, uma de menina. Então as meninas ficavam primeira, segunda e terceira série na mesma. Então a professora tinha que dar conta das 3 séries, né? Quando se falava numa escola rural, porque Itatingui era considerada uma escola rural. Quando se falava em escola rural, já se supunha que era um nível mais, como é que eu diria, mais... que não estava tão avançado quanto o pessoal da cidade, que deixava assim a desejar em relação à aprendizagem do pessoal que fazia escola na cidade. E não era bem assim, porque eu fui alfabetizada lá em Itatingui, na escola rural. E eu fui para Pederneiras, assim, um pouco mais da metade do ano, né? E cheguei em Pederneiras e até a professora que me recebeu, a minha mãe foi conversar se ela aceitava a minha transferência e tal. Ela falou assim, olha, vou colocar a menina na minha sala, que é uma sala que praticamente eu estou juntando agora, que eu estou começando agora. Esse pessoal não vai... alguns só que vão passar de ano, porque é um pessoal com dificuldade, mas eu vou testar, vou ver se ela acompanha, o nível, onde que ela está, qual é o nível dela, né? E aí, se ela estiver bem, eu encaminho para outra sala de aula que já está mais avançada. E eu fiquei uma semana com ela me levou para outra sala. E na outra sala, chegou o exame final, eu passei com nota 100, eu não tive um erro de português nas palavras, na matemática, nada, nota 100, primeiro lugar da classe. Então, eu digo assim, não deixava a desejar o ensino rural, né? Porque eu fui com uma base boa, porque eu fiz 3 meses, talvez, no máximo, com aquela na cidade e consegui, e a professora dava aula para 3 séries, como eu estou lembrando, dentro de uma mesma sala. Então não tem, eu não vejo como que teria diferença daquele ensino lá em Itatingui que eu recebi, não é? Eu nasci em 24 de agosto de 41, lá na Aguinha, por baixo da Figueira. E seu nome? Flávio Aparecido Stabile. Nós estudávamos, ia de manhã cedo, era das 8 às 11, né? Da meio-dia, quer dizer, das 8 a meio-dia, horário, era 4 horas de aula naquela época, né? De segunda a sábado. De sábado, geralmente, quase de sábado, o professor dava aula até hora do recreio. Depois do recreio era uma ginástica, então nós ia no campo jogar bola. Tinha um campo lá a par da igreja ali, e o Mário Bale, que morava na venda naquele tempo, ele que era o juiz que coordenava. Inclusive eu acho que ele mora em Agudo até hoje, né? O Mário Bale sempre foi o técnico nosso lá e o juiz. Tinha primeira classe, segundo e terceiro, era até terceiro ano que estudava lá. Então era tudo junto na mesma sala. Uma fileira de carteira acertava do primeiro ano, outra do segundo, outra era terceiro, então era assim. Conforme você passava de ano, você mudava na outra fileira para frente. Meu nome é José Araújo Baldi. Qual é a outra pergunta? Onde você nasceu? Eu nasci no município de Guaxupé, mas estou registrado em Itapiratiba, São Paulo. E... Que dia? Dia 27 de março de 1944.
Meu nome é Edith Della Coletta Balti. Nasci no dia 31/1/47, em Agudos, estado de São Paulo. E me formei professora na Escola Normal Anchieta em 1968. E foi a primeira turma do colégio de normalista daqui. Então nós formei, fui para Guaianás fazer estágio e depois eu fui para Itatingui. Dei aula lá na primeira, terceira série durante 2 anos. Quando vocês se conheceram, você já dava aula em Itatingui? Sim. Dava aula. Não, quando nós conhecemos, ela ainda estava se formando. Eu estava estudando. Conhecemos em 1966. Acho que dezembro de 1966. Eu dava merenda, que a prefeitura não dava naquela época. Eu dava merenda, uniforme. E minha mãe costurava, então ela costurava os uniformes para as crianças. E eu era muito querida pelos pais dos alunos. Todos eles me tratavam muito bem. Eu sempre lidei muito bem com criança. E era ótimo, muito bom. Não, lá era só uma classe. Uma classe, só um professor só. Tinha 3 séries. Na classe, né, com uma classe de, vamos supor, 20 alunos, vamos supor 20, eu não sei quanto tinha dela aí. Mais ou menos. Mas aí você tinha primeiro, segundo e terceiro ano. Então a professora, né, uma hora estava dando aula para os que estavam começando a aprender, né, e eu estou falando baseado em mim. Isso da mesma época, né, baseado na minha época. A professora dava aula, dava assistência para os pequenininhos, né, que estavam começando, já o segundo ano e o terceiro ano também. Então cada turma tinha um pedaço assim de dar aula para ela dar atenção. Dividia, né? Geralmente as aulas eram 4 horas, né, 4 horas de aula. E aí depois, como eu disse, para fazer o 4º ano primário, era assim que era chamado na época. 4º ano primário, você tinha que ir para a cidade para fazer o grupo escolar. Foi aí que eu vim para cá, né? Morava com a minha tia e fiquei até me formar. Aí eu gostava de tudo. Eu gostava de história. Gostava de história, português, gostava também de matemática. Eu gostava de tudo isso. Não tinha assim muito preferência, não. E de ensinar? Também, gostava. Muito. Ensinar o quê? Ensinar tudo. A vida, rezar, a matéria. Porque na zona rural a gente é mãe, a gente é professor, a gente é médico, a gente é tudo. Que é só ali aquele circulinho, a gente ia com os alunos, né? Então... Ela deve ter feito tudo isso aí. Agora eu lembro da professora, né? Desse jeito mesmo. A professora, se a gente machucava, ela cuidava, né? Na medida do possível, ela cuidava, orientava. Que a gente pode dizer que Itatingui pode ter, assim, sido... Até foi já chamada no jornal de lugar fantasma, se eu não me engano. Mas ela pode ser fantasma para muitos que não conheceram. Na minha memória, ela nunca será.
primeira coisa que eu vou pedir para vocês eu quero que vocês falem o nome, onde nasceu e quando nasceu. Claro? Perfeito. Então, já? Eu, Sebastião Franco, o Craveiro, nasci ao 5 de outubro de 1931, no bairro do Curtume, município de Pederneiras, na cidade, no patrimônio de Itatingui. Eu nasci dia 6 de setembro de 1939, lá em Itatingui, na Fazenda Paciência. Meu nome é João Franco. Olha o cravinho. Então, o Itatingui era uma fazenda muito grande, onde eu nasci nesse município, na região da fazenda. A Paciência, onde o Cravinho nasceu, também pertencia a Itatingui. E ali tinha venda, onde reunia os domingos o pessoal jogar bola, jogar truco, cantar dupla, fazer mágica, tinha circo. Então eu juntava palhaço, a rapaziada. Era um lugar pequeno, mas tinha bastante família, tinha bastante casa. Tinha o dentista, o Zé Maceran. Era um dentista aprendiz que não tinha máquina, era na mão. Então, para arrancar um dente, amarrava um barbante para ajudar a puxar. Então, Itatingui foi um lugar que foi crescendo aos poucos. Aí foi feita a escola, porque tinha várias crianças lá que não tinham onde estudar, né? Aí foi feita a escola, onde tem o nosso nome, meu nome, por exemplo, numa pedra que foi enterrada no alicerce da escola. Por que tem seu nome lá? Porque, vamos supor, daqui 50, 100 anos, pode ser que quebre, então tem um documento ali daquela era, daquele tempo. Então tem bastante nome que ajudou na escola. O pessoal mantinha muita tradição, né? E a fazenda dos Lopes era a fazenda de criar boi, lidar com gado. E de madrugada ia pra lá, fui criado no leite mesmo, viu? Tirar leite. Tirar leite. Criado no leite. Todo dia tira leite. Passava o trenzinho da Paulista 2 vezes por dia. Às 8 horas ele vinha de Bauru para São Paulo. Às 8 horas, às 9 horas de cedo. E às 2 da tarde ele ia embora para Bauru, na parte da Paulista. E quando o trem chegava, o nosso divertimento era ir ver o pessoal desembarcar, embarcar, ver as moças passear. Tinha um talãozinho que a gente tirava para poder andar na plataforma, olhar os passageiros, era uma alegria para nós. Quando o maquinista puxava a cordinha que o trem apitava, nós ficava tristes. Foi um lugar muito divertido. E ali nós começamos a cantar nas vendas, tinha duplas boas, aquela modinha caipira antiga. O tio João Fábio, que é parente lá de avô do Nadir, vocês entrevistaram também, né? Ele fazia a festa de São João e juntava os violeiros, eu cantava com meu pai, minha mãe também cantava, e nós amanhecia na festa. E no Itatingui eu comecei a cantar em casa, o pai fazia a festa, eu comecei a cantar em criança. Quando eu estava mais ou menos com 10, 12, 14 anos, entramos na rádio Cultura. Cultura de Pederneira. Aí nós começamos a cantar na rádio, já ficou mais conhecido. Isso foi muito tempo. Depois mudamos para Piracicaba. Esse foi o início em Itatingui. E no Itatingui, nós, bem dizer, formou a dupla lá, né? Que ele cantava com outro irmão meu, era Canário e Canarinho. Isso. É o Dito que faleceu. E depois ficou o Bastião e o João. Aí nós começamos a cantar na rádio e fiquei muito conhecido na cidade. Todas as festas dos bairros, região, ali nós ia cantar. A escolinha era muito pequena. Não tinha 100 tijolos, até os 2 cômodos. Então tinha a classe das meninas e a classe dos meninos. E eu estava lá nessa escola. Então o professor pegava o trenzinho de manhã lá na cidade de Piratininga. Conhece Piratininga? Piratininga. Aí ele vinha com aquele trenzinho de fogo, máquina de fogo. E vinha descendo a estação de Itatingui.
Aí ele subia de a pé na escolinha para dar aula para nós. Seu Saul Araquém Póquico era o nome do professor. E tinha as moças que faziam terço semanalmente no Tatingui. Então todo dia 7 horas tinha o terço do São Luís Gonzaga, onde nós enchia a igreja de gente. Lugar muito religioso. Terra boa, terra roxa legítima. Muito bom. Lembra quando tinha festa lá em Tatingui, de São Luís Gonzaga? Aí a mãe fazia pastel lá em casa, fez uma barraquinha lá na festa para vender pastel. Toda festa ela levava pastel lá na igreja para vender pastel. A mãe. Lembrança. Tinha um riozinho que passava no meio de Pederneira. E nós ia pescar ali, pescar um lambarzinho, tomar banho, lavar a cara lá no rio. E o rio tinha ponte que passava por cima. Então a molecada ficava debaixo da ponte para ver quem passava por cima. O dia inteiro. Fazia armadilha para caçar coelho, para caçar passarinho. Era muito divertido. O Domingo Lopes, que era filho do patrão, era muito amigo. Nós conversávamos por sinal. Ele chamava Domingo e eu chamo Sebastião, e ele já faleceu, eu chamava Domingo. Então ele subiava com o dedo na boca. Era Sebastião. E o meu era Domingo, venha cá. Não dava para gritar por causa do vento, subiu e chegava mais longe. A gente escutava muito o programa do Torres e Florencio, do Tonico Tirol no rádio. Crescemos ouvindo essas músicas, né? Já violeiro de nome, o Torres, o Avarengue Ranchinho, o Zé Carreiro e Carreirinho, Trio Repentista, Tonico Tinoco, Jararaca e Ratinho, Mazarope. E o rádio não tinha força, era aquele radião de pia, tocado acumulador. Quando eu descarregava, eu ficava bravo, porque não tinha mais música, né? E só tinha um rádio, então a turma de Itatingui ia tudo naquele rádio para escutar o programa. Só tinha um rádio na Itatingui. Ficava onde? Na casa dele lá. Na casa do patrão. E o pessoal ia tudo lá para escutar dia do programa. E a turma de Itatingui, que gostava das modas de viola, ia lá. Aí tinha o Pedro Prado, era um funcionário do rádio, da fazenda. Ele gostava muito de moda. Aí acabou o acumulador, descarregou, precisava levar na cidade para carregar. O Pedro Prado falou, fala para ele carregar só de moda de viola. Ele pensou que punha as modas no rádio, era... Olhava por trás do rádio se os artistas estavam lá atrás. Mas não estavam. O Fredo levou um rádio para consertar. Chegou lá e falou, dá um reparo nele, põe acumulador, dá um repasso nele, ele era o dono da fazenda. Aí o homem abriu o rádio, falou, daqui uns 10 dias pode vir buscar que está pronto. Aí quando foi dali 10 dias, o Alfredo foi pegar o rádio lá, né, com a carroça, com a carretela. Tava aquele fedor dentro do rádio. Aquele fedor. Era um rato que quando o homem foi abrir o rato entrou e não conseguiu sair, o homem fechou, o rato morreu lá dentro, aquele rato tão grande. E o homem não viu, ficou aquele mau cheiro. Aí ele foi lá, ligou no programa do Torres e Florencio. E a mulher dele gostava mais da Dona Assunção, chegou pertinho do rádio para escutar o touro cantar e aquele cheiro forte do rato que estava morto. O Alfredo falou, o que você está achando da dupla? Ele falou, canta bem, mas tem um fedor de boca. É tempo bom, viu? Inocência, né? Você acha que o Toro Florencio estava lá dentro do rádio?
Tem tanta coisa que a gente nem lembra direito. Nós roçava, tinha limpeza do pasto, tinha lá terra boa, dá muito cipó. Taquara, tinha taquara, hoje é bambu, né? Mas antigamente era taquara, é outra raça de bambu. E tinha muita cobra braba, cascavel, juracuçu, na invernada. Tinha um matinho que chamava erva de rato. Se o gado comesse aquela erva e bebesse água, morria. Era muito venenoso. Então nós ia arrancar aquilo para que o gado não comesse. E tinha muita cobra. Várias pessoas lá foram picadas de cobra até chegou a morrer. Aí meu pai fez uma bota de lata, pegar lata de 20 litros, cortar e fazer aquelas botas. Até cobrir o pé para a cobra não morder a gente. Uma criatividade dele. Uma defesa, né? Porque põe o pé onde não vê, a cobra mordia, não pegava nele. Hoje já tem outro recurso para desviar de cobra, né? O povo antigo era muito sabido. Pena que ficou para trás todas essas artes, essas lembranças que marcam no peito da gente. O Trem da Vida, na verdade, é uma música do Yoshiko, aqui de Piracicaba, um grande compositor. E tem a ver com o trem, porque a nossa vida, na verdade, é um trem, né? Estamos aqui para seguir um rumo. Onde a estação ninguém sabe onde é e quando que chega. É uma comparação, o trem é a vida. O Trem da Vida. Música muito boa. É uma comparação. A vida da gente é um trem. É um trem. Tem passageiro que sofre, tem outro que diverte, mas o final é um só. A estação, tudo o destino é uma estação só. Muito boa moda. Ao nascer nesse mundo estamos embarcando no trem desta vida, com destino à estação da morte, e só temos passagem de ida. O trajeto é desconhecido, o futuro ninguém pode ver. Só sabemos que o trem vai chegar, mas a hora que ele vai parar não compete a ninguém saber. Nesse trem agitado da vida, encontramos alguns passageiros viajando de primeira classe, com saúde, conforto e dinheiro. Mas a hora que o chefe chegar, anunciando o fim da viagem, não se pode mais continuar, pois a ordem é desembarcar e na terra deixar a bagagem. Meu nome é Braz Miguel Lopes. Eu nasci no bairro do Curtume, mas é ligado com Tatingui. Mas nasci aqui na Santa Casa de Pederneiras, na época. Veio um senhor a cavalo chamar um táxi para trazer minha mãe. E eu sou nascido em 1945. Com 3 anos eu morava do lado da estação. Ouvia os trens passando. Meu avô era feitor, trabalhava manutenção da linha permanente, que chama. Trabalhava ele mais 10 funcionários. Então, a função deles era trocar os dormentes, erosões,
Inclusive, eu era criança, eles plantavam um capim na beirada da linha, que é esse capim que a turma faz chá, aquelas folhas. E eu achava, mas por que eles plantam? A função era para evitar erosão, quando vinha chuva, segurar a terra. Eles plantavam. Erva cidreira, ou cidreira, não sei como é que eles chamam. Capim cidreira, né? Plantava na extensão inteirinha, para evitar erosão. Eles tinham um trolinho que ele anda só num trilho. E ele tem um cabo comprido e a pessoa vai no chão, pisando no outro trilho e levando ele. Chama caranguejo. Então, na folga, meu avô carregava a gente andar de caranguejo. Então fui convivendo ali. Ele morava assim, encostado na linha, dormia na casa dele. Foi nascendo assim. É interessante. Aqui era a sala da casa. Um quarto. E aqui era a cozinha. Além do portador que auxiliava o chefe, tinha outro sistema de segurança, que era isso aqui, que falta a peça, onde vai isso aqui, chama staff. Quem comanda essa peça aqui é a estação onde o trem chega. Então o trem chega aqui, ele aciona a estação de Pederneiras, anunciando que o trem chegou. Ele pega esse staff num negócio redondo e dá para o maquinista entregar na próxima estação. Enquanto essa peça não chegar na outra estação, não pode liberar o outro trem. É segurança. Se no meio do caminho o trem quebrar, chegou na próxima estação, não tem isso aqui. Ele não pode mandar sair outro trem. Então evitava acidente e era 100% confiável isso aqui. É um sistema inventado pelos ingleses. Esse aqui é o lampião, vai no último vagão, em inglês. Como ele vai no último vagão, ele é encaixado aqui, no vagão. Essa parte vai para frente, essa aqui é a parte de trás. Então, como ele chama lampião de cauda, por causa ele vai no último vagão, na cauda do trem. Lampião de cauda. Como você conseguiu esse lampião? Oi? Como você conseguiu esse lampião? Esse lampião, eu fui em Campinas, no antiquário, eu comprei dele. Mas faltava peças, faltava o vidro e a lamparina. Aí eu comprei na internet essas peças, mandei vir. É muito antigo esses lampiões. A partir de 1900 já não se usava mais eles. Muito antigo. O pau de sinal que eu falei para vocês, isso aqui é uma miniatura do pau de sinal. Que ficava aquele lampião. Então quando o trem chegava, eles abaixavam. Quando não podia passar, eles levantavam. Sinal que não podia atravessar, tinha que parar ali. E à noite acendia-se o lampião para iluminar o sinal azul e o sinal vermelho. Isso aqui tinha mais ou menos uns 30 metros de altura, se via ao longe. Era muito grande essa peça. Aí em 1966, a Companhia Paulista desativou o trecho. Começou a desmontar tudo, linha, dormente, arrancou tudo. Tinha um armazém muito grande, foi desmanchado, só deixou a estação. Primeiramente, meu pai arrendou a estação, por uns tempos, para pôr empregado ali, Depois, a Companhia Paulista vendeu o material, praticamente. Meu pai, com o trato do meu pai, desmanchar a estação, para pegar o material, tijolo, madeira. Mas meu pai viu que tinha muito cimento, não ia... acabou largando lá.
ficando lá. Depois, as terras foi a leilão. Aí meu pai comprou aquele trecho. Aí ficou proprietário das terras também. E assim, vizinhos também foram comprando. Foi isso aí que aconteceu. Esse aqui é outro gramofone. Eu tenho. Ele é... A metade é Thomas Edison, e a outra metade é grafofone, quer dizer, Columbia. E hoje eu achei um disco que eu, procurando aí, nem conhecia. Funciona ele. Propaganda de política do Ademar de Barros. Jingle, né, que eles falam? Candidatos que representam o povo, Ademar de Barros e Erlindo Salzano, dois candidatos que conhecem os problemas de nossa cidade. Ademar e Salzano, dois candidatos que são nossos amigos. Ademar de Barros, acho que creio que nos anos 50, por aí, ele era candidato. Essa cuba aqui, eu achei na feirinha de Bauru. Montei ela aqui, ó. Isso aqui não tinha. E eu reciclo algum móvel também. Então você transformou aqui a estação numa casa sua, quase. É. Essa cama, tudo, às vezes eu durmo aqui. Esse guarda-comida era da minha avó. E quais são os próximos planos aqui das benfeitorias aqui da estação? Mexendo, fazendo as coisas. Tem a minha oficina aí, vou mexendo, faço uma coisa, faço outra. Segundo eu andei lendo em umas pessoas, isso aqui é uma palavra indígena. Que I é rio, Ita, pedra. Tingu ou Tingá quer dizer limpo ou branco. Então Itatinga, pedra branca, não tem a cidade de Itatinga, pedra. Mas como aqui não tem, as pedras não são brancas, então pressupõe-se que seja rio de pedras limpas. A tradução, no pé da letra. Que significado tem esse lugar para você? Aqui eu me sinto bem. Desestressa. Venho aqui, às vezes vou ali na venda, converso com algumas pessoas que vêm aí, conhecem. E aí passa o dia. Mas eu venho, às vezes eu venho, quando eu às vezes estou trabalhando aí, quando eu vejo 7 horas, tá na hora de ir embora já. Passa o dia. Assim, rapidinho. Não é, aparentemente é monótono, mas não é. Como eu tenho muita coisa para fazer, já vai. Agora, se a pessoa não gosta, é um martírio, né? Ficar aqui. É isso aí. Vai estar na igreja hoje. É porque entra aqui? Vai ser a primeira parada de estacionamento, acho. Decreto, isolante, Deixa por fora, daí eu não pensei nisso. Olha, hoje de início teremos a procissão às 9 horas
às 9h30 teremos a missa. Logo após a missa, teremos às 11 horas o almoço tradicional, que todos os anos acontece aqui no bairro de Itatingui. E durante o almoço, a presença da dupla de Jaú, Alex e Adriano. E depois do show, que termina às 3 horas da tarde, o leilão de gado, de carneiro, de leitoas, todas as prendas que é arrecadada em toda a região, é trazida aqui para o bairro de Itatingui e é feito o leilão dessas prendas em renda em prol à capela de São Luís Gonzaga. Aqui antigamente moravam muitas e muitas famílias. Essas famílias, elas foram para a cidade de Jaú, para a cidade de Lençóis Paulista, para a cidade de Agudos. E do primeiro domingo do mês de agosto, essas famílias voltam a visitar os seus antigos colegas de infância, né? Então aqui se reúnem durante essa festa e eles se confraternizam todos os anos no primeiro domingo de agosto. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Que moraram aqui em Itatingui, essa festa, assim como Deus agiu na vida do povo, no deserto, hoje nós pedimos aqui a intercessão de São Luís, para que ele interceda a Deus também por nós, por todas as nossas necessidades. Alguém caminhava, o povo de Deus, chorando a desgraça.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Meu nome é Edis Wilson Simões, mais conhecido como Tumurto. Eu tenho 51 anos, nascimento 2/5/66, nascido na Santa Casa de Pederneiras. Ângela Maria Mariano Vermelho, nasci dia 13 de setembro de 63 em Pederneiras. Donizete Aparecido Martins, nasci em 2 de junho de 55, 62 anos.
E nasci em Tupã. Marcos Antônio de Aguiar, nascido em Pederneiras, a 24 de 6 de 60, 57 anos. Como é um dia de organização da festa de Itatinguí? É um pouquinho complicado, né? Na realidade, a festa de Itatinguí começa a ser organizada em abril, final de abril, porque tem todos os panfletos para serem feitos, cartazes, tem os festeiros que precisam ir atrás de prenda para o dia da festa, entendeu? Então, no final de abril, o nosso amigo Tumurto sempre já começa a organizar as reuniões, onde chama a parte festeira, a parte que faz as comidas, entendeu? As pessoas que têm a capacidade de ir atrás das prendas, a distribuição dos cartazes, e já em seguida a gente já faz esse cartaz para poder sair. Mas o tumurto, ele eu falo Ed, o tumurto é pai, entendeu? Então, o que acontece? Nossa quermesse começa na realidade em abril. Não, na realidade começa logo no dia seguinte. Do ano. Quando terminou, começa a outra. Aí já começa a pensar na próxima. Já vai. Como a Anja falou, em abril que aí começa a imprimir os cartazes, né? Que a gente começa a distribuir no comércio e aí arrecadar as prendas. Os festeiros são responsáveis pela arrecadação das prendas. E aí tem o parte do financeiro, que é o Bocão, tem o padre também, que colabora, participa das reuniões, os pessoal de cozinha, de churrasqueira, de assados, de organização do salão, da igreja, a limpeza do salão, a limpeza da igreja, a decoração da igreja. Porque na realidade, se não existisse a igreja e não existisse São Luís, não existiria a festa, entendeu? Porque na realidade a gente comemora o padroeiro de lá do bairro, que é São Luís Gonzaga, né? Então é por isso que tem essa festa. Se não tivesse a missa e tivesse a igreja lá, não teria quermesse. É o bairro, né? É o bairro. Tu morou lá? Há 5 anos de idade morei ainda também. Olha que gostoso. Meu pai acho que deve ter comentado com vocês a respeito da história de Itatinguí, que há muitos anos atrás faziam as festas, tudo, mas era uma barraquinha bem pequena, a igreja era a mesma. E depois, por conta de todo mundo quase no começo era comum, né? Aí eles mudaram, todo mundo mudou para a cidade e ficou pouca gente, né? E decidiram parar com as festas. Ficou vários anos lá, muitos anos, não sei quantos, mas com muitos anos sem fazer festa, sem nada. Aí a igreja foi ficando em estado bem ruim, a barraca também, tudo. Aí meu pai, por ser um dos frequentadores de lá, resolveu tomar a frente e começou a conversar com os ex-moradores de lá, que é o pessoal, todo esse pessoal que ajuda, o pessoal que tem propriedade lá na região. E aí que decidiram refazer de novo essa quermesse. E aí começou tudo de novo. E já faz uns 30, mais de 30 anos. Mais de 30, porque só uns lá 40 anos que tá fazendo. Mais, porque eu estou em Itatinguí já vai fazer quase 30 anos trabalhando ajudando lá. 30 faz que eu ajudo lá. Eu também. Uns 40 anos, meu pai falou, acho que foi 40 anos. E aí foi aumentando barraca, reforma de igreja, muda uma coisa, aumentou a barraca de novo, aumentou a cozinha. O movimento foi ficando tão grande que não conseguia atender o público. Porque cada ano aumenta mais, cada ano aumenta mais. Então, na época não tinha, era uma barraquinha, sabe aquela barraquinha de cima que vocês foram? Era só aquilo ali, não tinha mais nada, entendeu? E a turma ficava tudo pra fora e não tinha condição. Aí foi trocado jogos de mesa. Antigamente era aquelas mesas tudo de tábua, cadeia, banca de madeira. Aí renovou, colocou tudo mesa nova, cadeira nova. Hoje abastece, todo mundo que vai lá sai satisfeito, né? Graças a Deus. E frequenta pessoas de Bauru, de Agudos. Várias cidades vizinhas. Várias cidades vizinhas que também frequentam lá. Porque são de famílias do bairro, entendeu? Agudos mesmo. Tem várias pessoas que iam lá do bairro. Vários primos do meu pai que moram lá. Tem Garça, tem parentes meus que vêm ali, frequentam todo ano. Esse ano tinha gente de Conchas lá na festa. Quando eu comecei em Itatinguí, eu comecei com a parte da igreja. Eu fazia decoração da igreja, arrumava a procissão, entendeu? Aí como o nosso amigo Lauro começou a nos ajudar lá em Itatinguí também, e eu já participava com eles em outras festas, aí eu achei melhor ir pra cozinha, porque eu comecei a ver que eu era muito mais útil na cozinha, sendo que tinha mais pessoas
do bairro que se prontificava a arrumar a igreja, entendeu? E bem arrumada. Então aí a gente passou para a cozinha e aí veio outras pessoas de outras igrejas, de outras comunidades nos ajudar, porque a festa de lá é muito grande. Para você ter uma ideia, esse ano foi feito 40 quilos de macarrão, entendeu? Na faixa de 70 quilos de arroz, 300 quilos de carne, né? 240 quilos de carne. 240 100 quilos de costela de porco. Então é uma festa muito grande, é uma proporção mais grande. 150 quilos de leitor. Os planos para o ano que vem é cada vez aumentar, né? Não, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai colocar firme, entendeu? A nossa meta. E é assim, Itatingui, além da quermesse, o que atrai as pessoas para lá é a locomoção para ir para um lugar que tenha mata, é um lugar diferente. Nós levamos moda sertaneja para tocar lá, para cantar, que isso é um atrativo que hoje em dia é aquelas músicas raiz, é difícil, né, tocar, né? E lá as pessoas mais antigas do bairro frequentam e eles gostam disso, entendeu? E eles ficam lá até a turma cantar, bebendo sua cervejinha, entendeu? Meu avô, né, o meu bisavô é daquela região. Então meu pai gosta demais daquele lugar. Meu pai vai todo sábado naquela barraca. Todo sábado, 9 horas da manhã. Todo sábado, 9 horas da manhã, é um prazer de estar lá. Ele vai lá dar uma olhada se tem alguma coisa quebrada, alguma coisa. Passa nos banheiros dando a descarga para não travar o registro, uma coisa e outra, dá uma verificada se tem uma telha quebrada. Desce na venda lá, toma uma cerveja e vem para casa. Então assim, eu se eu puder, eu quero, se eu tiver saúde, puder fazer isso aí, eu quero, a hora que ele não puder mais fazer esse trabalho dele, eu quero assumir. Que a gente tem um respaldo muito grande dos amigos e dessa equipe que está sempre nos acompanhando. Então eu tenho certeza que a gente vai ter uma ajuda grande aí do pessoal aí que vai levar adiante essa festa aí. A gente não pode deixar morrer. Né, como se diz, essa raiz, não é a raiz, que não é o nome bendito disso aí. Essa cultura que o povo de Itatingui, né? Expressa e faz todo ano e que a gente quer dar sequência nisso aí. É uma coisa que se a gente deixar de fazer, vai ser deixar de fazer um gosto que meus antepassados tiveram. Então não vai ser legal. A gente vai poder tentar fazer o máximo possível. O problema é que a nova geração não está vindo. Bem lembrado, para ajudar. Bem lembrado. Está ficando todo mundo velho, cansado. E não está entrando essa nova geração, não se apegou a isso. A gente tem trabalhado em várias entidades e igrejas, comunidade toda aí. Luiz, ela não pode latir, Luiz. Luiz. Essa nova geração que não está vindo acompanhando esse trabalho voluntariado que a gente está fazendo. Está ficando todo mundo mais velho e você não vê pessoas novas entrando para ir trocando as pessoas que vão cansando, a idade chega, não consegue mais fazer esse trabalho. Então, eu queria fazer um alerta para essa geração nova, procurar participar e entrosar mais e procurar aprender e dar sequência nessa festa que é muito nesse trabalho que a gente faz em geral. Esse trabalho em geral, né? É bem lembrado mesmo. Isso poucas pessoas dessa nova geração que estão procurando ajudar, sabe? Poucos. A gente sente isso aí em todas as festas que a gente participa aí, né? Porque as mesmas pessoas, entendeu? E é difícil você trazer pessoas novas para junto de você para querer aprender. A geração mais nova, eles não estão querendo aprender, sabe, a cozinhar ou fazer qualquer coisa para ajudar. Eles querem ir lá para se divertir só. Porque eu trabalho cansativo, sabe? É de madrugada até de noite, até tarde, sabe? Sai de lá esgotado, cansado. Uns vem embora mais cedo, mas vai mais cedo para lá. Outros vão embora, vai mais tarde, mas sai mais tarde de lá. E no sábado e no domingo é muito puxado, é muito cansativo. Então o pessoal gosta, rapaziada, hoje vai lá, quer festejar até umas horas e ir embora para casa. E a gente mais prazeroso. Gostaria dessa nova geração aí se inspirasse um pouco na gente aí, pudesse ajudar mais aí as entidades, porque vai fazer falta. Vai fazer falta. Bom? Valendo.
Pode beber agora? Pode marcar Ai, meu Deus. Ô, Delizeto, corta um pedaço de carne lá. Vocês querem tomar alguma coisa? Oi? Quer tomar alguma coisa? Não, tranquilo. Vocês querem tomar alguma coisa? Um refrigerante? Hã? Tranquilo. Querem? Não tem problema, não tô mandando você pagar, tô mandando você tomar. Quando eu nasci? Você fala primeiro o seu nome. Nadir Antônio Simões. Quando você nasceu? Quando eu nasci? Dia 13 de abril de 1941. Onde você nasceu? Nasci no bairro do Curtume. Tinha os festeiros que faziam festa. Aí o padre anunciava o nome do festeiro, fazia a missa e anunciava. Falava, o festeiro para o ano que vem. O pessoal ficava tudo meio ansiado para ver quem é que era, quem é que não. E o padre anunciava, fulano, cicrano, cicrano. Falava o nome. E continuou. Aí depois, quando deu certo, anunciou um só lá, essas pessoas não quiseram mais fazer festa. Falaram, nós não vamos fazer mais, não vai atrás disso aí não. E ficou lá uns 3, 4 anos lá, ou mais, não sei, sem festa. Aí um dia, eu já estava morando aqui na cidade, eu vinha fino cedo, me deu na cabeça. Uma coisa que... eu vou começar a fazer festa no Tatingui de novo. Mas não tinha recurso. Aí eu fui, primeiro lugar, conversei com o padre e tudo, e falou, não tem problema. Aí eu fui nos moradores antigos dali, que a maioria estava morando aqui na cidade. Fui na casa deles, falei, o negócio é o seguinte, eu vou levantar lá o patrimônio lá, fazer festa de novo. Só que não tem condição de ir. Vocês me ajudam? Ajuda. Todo mundo colaborou. Um dava um tanto, outro dava outro tanto, e falei, vocês emprestam, não é dar não, vocês emprestam, com a hora que eu fizer a festa, que eu arrecadar o dinheiro, eu venho e devolvo. Sem juro. Não, todo mundo concordou. Aí fiz. Aí teve o mais deles, o mais pobrezinho. Aí quando eu fui devolver para ele, aquele tempo, eu não me lembro mais quantia, era 50, aquele tempo o dinheiro era outro. Eu fui devolver para ele, ele falou, não, a minha parte você não precisa devolver, pode ficar para a igreja. E quando eu anunciava lá que eu ia fazer a festa, a barraca lá era pequenininha, era menos que daqui no portão lá, aquela barraca de cima, era menos. E foi tocando. Aí no outro ano eu aumentei mais um pedaço. Quando foi daí o outro ano, precisei aumentar mais um pedaço. E fui aumentando. Depois, por último, eu aumentei lá onde tem a cozinha, que estavam os cozinheiros lá. E aumentei aquele para cima, lá onde é que está assando carne lá, o forno. Fiz aquilo lá. Aí começou a aumentar a gente, começou a aumentar. Aí eu fui aumentando para baixo lá. Você pode ver lá que tem 3 ou 4 lugares lá que cada ano eu aumentava. Porque se fosse uma coisa planejada, então você fazia um salão só, um barracão só, uma cobertura só. Mas lá não tinha jeito, então sobrava dinheiro, eu pegava lá. E por que, depois de todos esses anos, você continua fazendo essa festa? Qual é a sua paixão? Por São Luís. Então, o São Luís, eu sou muito devoto dele. Todas as peças, coisas para ele aí, a minha mulher fez a cirurgia, foi lá, graças a Deus, correu tudo bem, não teve problema nenhum, não teve que fazer aplicação, não tem que fazer nada. Aí quando ela chegou para cá, ela falou, olha, não tem que fazer nada. Ele falou, então monta na caminhonete, vamos lá. Peguei a caminhonete aqui, fui lá no Tatingui, abri a igreja e fomos lá agradecer. É isso aí, então você tem aquela... Não sei se fosse o outro também, podia, né, mas... Você tem aquela paixão aí, eu vou sempre, todo sábado eu vou lá no Tatingui, chego lá, eu abro a igreja, vou lá dar uma olhada, ver como é que tá. Vou lá na barraca, abro a barraca, tem um colega meu que já vai junto comigo, companheirão meu, ajuda eu bastante, todas as coisas, a parte elétrica que tem que fazer, alguma coisa que tem que fazer lá, e ele também vai lá e faz, não cobra nada.
E é daquele jeito. Quando você chega para ali, um já grita lá, ô tumulto, ô tumulto, o que vem fazer o quê? Ó, você viu, meu sobrinho veio ali, pegou o caminhonete para mim, levou para lá, e eu já fiquei ali, atrás de uma coisa, atrás do outro, ver, você tem que olhar. Eu fui, o mais meu, eu não paro, eu não almoço, eu passo lá onde é que estão fritando carne, pego um pedacinho de carne, lambisco, não almoço, o dia inteiro. Lambisco ali uns pedacinhos de carne ali, saio, vou andando para lá, eu vou na barraca andando para lá, vou andando para aqui para mim ver o movimento, eu vejo umas pessoas assim, eu vou conversar com eles, gente que é de fora, eu vou lá conversar. Aqui então é o meu pai, papai, a mamãe, eu e a minha irmã, Aldete. Esse aqui também ó, é um boi, e eu estou de a cavalo aqui, e o papai, de roupa branca aí, é o papai. Agora esse aqui é eu, ó, fazendo um leilão lá, no Tatingui lá, mas foi em 89. Está marcado aqui, 9/7/89, festa de Tatingui. E esse rapaz que está de a par aqui, que é colega meu, que ajuda eu lá, o Luiz Stable. E eu estou fazendo um leilão aqui, leilão de prenda. Como é que eu faço leilão? Consigo gritar o leilão? Então pega uma prenda, né? Então tá cheio de gente. Cheio de gente lá, então, ou se por você dá o lance. R$50. Então eu grito, R$50. R$50 tem para tal coisa, vamos supor. R$50 tem para fotografia. O outro lá fala, não, dos 60. R$60 tem aqui para fotografia. O outro fala, R$80 aqui. E assim vai. Eu nunca gostei de arte falando, do microfone também. Eu gosto de falar assim, no peito assim. Também grito o dia inteiro lá, faço leilão. Quando for segunda-feira, terça-feira, estou a mesma coisa. Não fico rouco, não me dói a garganta, não arde nada. Mesma coisa. É isso aí. Na verdade, o Tec me chamou para fazer a direção de arte e a gente teve a ideia da maquete juntos, uma reunião na casa dele. Ele começou a me explicar, me mostrou todo o roteiro, começou a me explicar todo o projeto dele, todo o que ele queria passar com aquilo. E aí a gente chegou na ideia de criar uma maquete, justamente porque a maquete ela constrói e ela desconstrói. E é isso que a gente queria colocar sobre a cidade, né? Essa construção e essa desconstrução. Bom, eu acho que a dificuldade maior foi o fato de que a gente não tinha nenhum material técnico sobre as construções, então foi tudo na base das perspectivas das fotos e na base da concepção de ligação entre os elementos. E a maior dificuldade foi exatamente essa, a construtiva, porque não existia um projeto para ser seguido e sim tudo teve que ser interpretado através das fotos para eles meio que se tornarem realidade. E isso foi que tomou bastante tempo assim da concepção, a criação de um projeto para ser tomado para a construção da maquete. A gente começou faz muito tempo que a gente está nessa, mas acho que do último mês para cá que a gente conseguiu pegar firme mesmo. E hoje, por exemplo, a gente progrediu muito em poucas horas. Então é uma coisa que requer muita criatividade e tempo, assim, que às vezes é uma coisa que a gente não tem ao mesmo tempo.
Então, período que eu tava muito cheio de coisa, o Lorde tava de férias. E ao contrário, assim, então a gente não conseguia casar as coisas, mas depois de uma hora que os dois conseguiram pegar firme, aí a gente conseguiu ir juntando as nossas coisas, nossas ideias, com o Tec dando uma direcionada, assim. E aí agora a gente acho que tá bem feliz com o que tá acontecendo, com o resultado. E acho que vai ficar top. Vai lembrar que a gente, tipo, a SAP faz 1 milhão de coisas e eu também tô no último ano, faço TCC e tal, então ter que lidar com todo esse gerenciamento de tempo, assim, foi bem complicado, foi um desafio. Mas é legal porque pelo produto final, assim, eu pelo menos eu tô esperando muito, assim, que seja uma coisa da hora. A gente fazia entrevista, no local da entrevista a gente montava a luz, montava a câmera. Antes disso a gente conhecia a casa, o melhor lugar pra gente fazer entrevista. Entrevistava, saía da casa, aí depois a gente ia almoçar. A entrevista que mais marcou, assim, eu acho que foi a da Vermelho, da Vermelho e o pessoal lá do bar. Foi por causa que foi um ambiente diferente, tipo, porque geralmente a gente tava entrando assim na casa das pessoas, tava meio que entrando na vida e tal, sempre, tipo, nesse ambiente, daí lá foi, tipo, um ambiente muito interno, assim, das pessoas, né, um ambiente muito íntimo. E lá ainda, tipo, apesar de ser um bar, um boteco, ainda assim se manteve um ambiente muito íntimo, um ambiente muito daquelas pessoas. Mano, a que eu mais gostei, eu acho que foi a do Brás, que foi lá em Itatinguai, que foi na estação. Tipo, você olhava assim, tava as coisas deterioradas, mas tipo, de um jeito legal, sabe? Até o DAP, tipo, filmou os negócios, assim. E, nossa, foi muito legal, porque eram móveis velhos, tipo, sabe? Aquilo era muito histórico, era muito legal. Você fica imaginando, porra, como que deve ter sido viver nesse tempo, sabe? E tudo que aquela estação significava, porque, tipo, quando ela saiu de lá, a cidade começou a ter menos moradores, porque, tipo, a cidade não, né? O bairro. Aquilo ali movimentava muito o bairro, então foi assim uma coisa que eu gostei demais de presenciar. Foram 5 dias em que você acordava e dormia pensando no dia seguinte ou no mesmo dia de gravação, da diária, o que a gente tinha que fazer, como que eu tinha que organizar, ver se a equipe estava bem, se estava tudo certo, que instruções que poderia dar, que poderiam ajudar ou descontrair alguma coisa. Minha função é direção, né? E é uma função bem misteriosa, eu acho. Acho que ninguém sabe ao certo como faz isso. Todo mundo que eu pergunto, todo mundo que eu converso, tem muitos palpites diferentes. Mas eu tô seguindo o que eu acredito, que eu acho que é o jeito. Eu tô na parte de produção, né, junto com a Fernanda. E a gente tá correndo mais atrás. É um trabalho meio misturado, às vezes, com assistente de direção, né? Ela passa cronograma, assim, que a gente tem que fazer. A gente veio pegar várias entrevistas, captar, né? Gravar algumas entrevistas com o pessoal que sabe um pouquinho da história de Itatingui, né? Que é esse bairro de Pederneiras. Justamente porque é um bairro que muito da história dele tá no conhecimento oral, assim, né, do pessoal, tipo, não temos registro das coisas. Então a gente veio aqui entrevistar essas pessoas justamente para essa história não se perder, já que não temos registro dessas coisas, assim, e até mesmo para ressaltar, né, a história que teve da região e tudo mais. Acho que a maior reflexão que, tipo, eu tive, acho que quem tá assistindo o filme pode ter, tipo, Itatingui, tipo, um bairro relativamente, um bairro muito pequeno e também que tá, digamos, meio que morrendo. Não gosto de falar muito essa palavra, mas é a primeira que vem na minha cabeça. Mas mesmo assim ele tem tanta história por trás e, tipo, tem uma história muito rica, digamos, e é algo que pouco difundido e que pouca gente conhece. Só realmente quem viveu lá consegue falar sobre isso, assim, e acho que é a maior reflexão, assim, um lugar tão pequenininho que cada vez tá indo pro caminho de desaparecer, assim. O caminho tem tanta história por trás. A gente ainda brincou. Quantos habitantes tem em Pederneiras? A gente não sabia que era 40 e poucos mil. A gente não tinha ideia de mensurar esse número. E
pensar nisso, começar a compreender melhor isso, foi uma coisa fantástica nesse aspecto de você começar a entender que por trás de uma cidade de 40 mil habitantes tem muita história. E tem, por exemplo, o que a gente quis contar aqui, que foi Itatingui. Itatingui, que é um bairro que a gente não fazia ideia que era um bairro tão importante assim para a cultura local. O principal é falar sobre como a memória também é importante para contar a história de um lugar, porque tudo bem, tipo, por vezes você pode dizer que a memória às vezes não é tão confiável quanto um documento histórico ali, mas às vezes é tudo que você tem para contar a história de um lugar, sabe? E eu acho que esse documentário simboliza muito isso, sabe? Tipo, ali, esse é um caso que dá pra dizer que, tipo, não dá pra você saber melhor sobre o lugar do que você vendo as memórias das pessoas que viveram aquela história, sabe? Eu acho que isso é o mais legal de todos, você evidenciar a importância da memória também na formação da história. Acho que tem que ficar bastante claro para a pessoa que assistiu que ela acabou de assistir foi um recorte muito bem selecionado do que a gente vivenciou aqui. E que, na verdade, para ter a experiência que a gente teve, é só estando na nossa pele aqui para ter vivenciado tudo por completo. Então eu sugeriria que essas pessoas fizessem essa coisa, uma coisa mais imersiva, sabe? Terem essa experiência de conhecer pessoas, conhecer contos, causos, conhecer histórias e ouvir os mais velhos, que eles têm sempre muito o que contar.